Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais uma entrevista da série Perspectivas, uma série que procura abordar vários assuntos à luz da Bíblia com entrevistados especiais. Em 2017, a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul tomou um voto por meio da sua comissão diretiva com líderes de 8 países. Os líderes aprovaram um documento intitulado Os Adventistas e a Política. Nós, inclusive, já falamos um pouco sobre esse assunto em outro material, em outro vídeo, numa entrevista feita com o pastor Marcos de Benedicto e o sociólogo Marcos Lima. Mas hoje nós vamos conversar especificamente e detalhadamente sobre esse documento, Os Adventistas e a Política. Do que se trata, por que foi elaborado. O nosso entrevistado é o pastor Luiz Mário Pinto, um dos vice-presidentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul, e é diretor também das áreas de liberdade religiosa e assuntos públicos. Tudo bem, pastor Luiz Mário? Como é que você está? Olá, Felipe. Olá, cada amigo, cada amiga, cada pessoa que acompanha essa entrevista, esse momento. É uma oportunidade, Felipe, muito interessante para a gente falar de um tema tão relevante, principalmente nos momentos que estamos vivendo aí no nosso país e em todo o mundo, né, Felipe? É verdade. Pastor, de imediato já lhe pergunto o seguinte: por que esse documento foi elaborado e por que ele foi votado? Primeiramente, é importante dizer, Felipe, que você falou bem aí a palavra elaborado, né? Foi um documento trabalhado. Esse não é um documento que parte de uma única pessoa, né? Do pastor, presidente da igreja, o presidente da união, o pastor distrital. Não, esse é um documento elaborado para dar uma diretriz para os membros da igreja, e de maneira geral, e isso aqui podemos abarcar a igreja como um todo, aqui na América do Sul, para que o membro possa ter uma diretriz, um direcionamento a respeito do procedimento, de como a igreja se relaciona, né, com a questão da política e também para os obreiros da igreja, pastores, e o documento também abarca as instituições, o comportamento que nós devemos ter como igreja, a relação da igreja com a política, né? Então, o documento é muito importante e nos ajuda nesse direcionamento. Eu resumiria aqui a minha resposta dizendo que o documento é uma diretriz, é um documento trabalhado como apresentando uma diretriz de comportamento dessa relação da igreja com a política. Pois é, isso é bem interessante, pastor, porque inclusive para as novas gerações, né, que estão chegando e muitas vezes não têm um contexto de como a igreja, ao longo de toda a sua história, já trabalhou esse tema, né, da questão político-partidária. E aí eu pergunto, né, como é que a igreja também tem demonstrado uma postura equilibrada ao abordar esse assunto por meio desse documento? Veja, a igreja ela não tem preferências, né, dentro do aspecto de partidos. A igreja procura apresentar uma proposta. Seria importante dizer, Felipe, que, veja, a igreja ela tem uma missão a cumprir nessa terra. Nós, mais do que o momento, o contexto atual, nós temos uma dimensão mais ampla. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é a proclamação do evangelho, é o levar da esperança para aqueles que não têm esperança. Essa é a nossa missão como igreja. É o cumprimento profético dentro das 3 mensagens angélicas, de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Então, quando a igreja perde o seu objetivo e começa a se misturar com questões também da política ou outros temas, deixamos de cumprir o nosso propósito. Então, o documento ele visa dar essa clareza do que representa o papel da igreja e o papel do Estado. Isso precisa ficar claro para a gente, né? O Estado tem um papel claro, né, de atender necessidade da comunidade, da sociedade, que envolve saúde, que envolve saneamento, que envolve aspectos de segurança e vários outros aspectos. A igreja, numa relação vertical, nós cremos assim, de fé, de esperança, da relação com Deus, de acordo com a orientação bíblica, nós temos um papel que visa
levar uma mensagem de esperança, ainda que nós estejamos inseridos como cidadãos dentro de uma sociedade, mas como cristãos, nós temos uma mensagem de esperança a apresentar para as pessoas. E aí é onde nós devemos deixar claro qual é o nosso papel e qual é o papel do Estado nesse contexto. Pois é muito interessante o que o senhor falou, deixarmos claro o nosso papel, ou o papel da igreja e o papel do Estado. E aí, justamente, o documento, agora entrando um pouquinho mais no documento, o documento ele fala bastante sobre o tipo de relacionamento que a Igreja Adventista possui com as instituições governamentais, não é verdade? Esse tipo de relacionamento. Relacionamento totalmente amistoso, a partir do momento em que uma autoridade é eleita, né, tanto como vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, até mesmo o presidente da República, nós temos uma relação de total respeito e também de apoio em alguns aspectos, porque, veja, a igreja tem ações que atendem a demandas da sociedade. Vou falar aqui, por exemplo, o mutirão de Natal. Né? O mutirão de Natal, quantas cestas básicas são produzidas, roupas, alimentos em geral, para atender necessidades em aspectos gerais, né? De pessoas que não não são membros apenas da Igreja Adventista. Né? Quando falamos, por exemplo, do Quebrando o Silêncio, que visa o cuidado dos menos favorecidos, dos menos protegidos, né? As crianças, podemos falar de aspectos do cuidado também da mulher, dos idosos. Então, a igreja ela tem um cuidado voltado para vários aspectos. E como igreja, nós trabalhamos juntos aí também com o governo nesse sentido, mas tendo muito claro, e aqui vou repetir a palavra, o papel, o objetivo, a função da igreja é diferente da função do Estado. Nós trabalhamos em alguns momentos apoiando, mas tendo claro qual é o nosso papel e tendo claro qual é o papel do Estado dentro do seu contexto. Pois é, eu complemento até reforçando, pastor, que a igreja mantém essa relação com as autoridades estabelecidas, com o poder público, sempre dentro da lei, sempre com convênios, com participações importantes. Nós temos a ADRA também, que é a nossa agência humanitária, que tem um trabalho sistemático. Então, não se trata de trabalhar com um partido ou se trabalhar com um tipo de regime de governo. Se trata de trabalhar com o poder público naquilo que muitas vezes ele não consegue realizar e ele precisa de apoio de entes da sociedade para ajudar. E a igreja entra exatamente como um ente dando a colaboração. Nós temos uma rede de educação, temos hospitais, temos a agência humanitária, temos o trabalho que o pastor mencionou aí, da ASA, né, da Ação Solidária Adventista, que trabalha com o Mutirão de Natal, o Projeto Quebrando o Silêncio, entre outras iniciativas, doação de sangue, campanha Vida por Vidas. São todas iniciativas que vão somando com o poder público. Muito interessante isso, pastor. Agora, quando a gente fala assim de responsabilidades mais específicas, em relação, por exemplo, aos membros da igreja, pastores e funcionários da organização adventista, o documento fala sobre as responsabilidades, os limites de atuação em relação a eles, no que diz respeito à questão político-partidária? Sem dúvida, Felipe. Eu penso que essa é uma informação muito importante, porque aqui deixa claro qual é a orientação do documento para o membro da igreja e também para o obreiro, pastor ou algum servidor da igreja, o assalariado que trabalha diretamente com a igreja. Né? O documento para o membro da igreja é uma orientação, é uma sugestão, é um direcionamento. Né? O membro ele pode ter nesse documento a diretriz com respeito a o que a igreja ou como a igreja trata dessa relação da igreja com a política. Agora, para o pastor, para o obreiro, para o servidor da igreja, nós temos aqui também o aspecto mais de uma orientação com respeito a comportamento, Felipe, que o pastor, que o obreiro deve ter em relação ao tema da política. Porque se nós não estabelecemos
alguma direção, direcionamento, uma diretriz, pode parecer que aquele que trabalha para a igreja pode fazer o que quiser, no momento que quiser. Por exemplo, né, o púlpito da igreja adventista, ele não deve ser usado para a promoção de qualquer partido que seja. E aqui, Felipe, seria interessante apresentar aqui uma diferença, porque alguns dizem assim, porque a igreja adventista ela é apolítica. Eu penso que essa expressão apolítica não é a melhor colocação. Nós não somos apolíticos, porque quando nós vamos para a Bíblia, nós temos pessoas, né, que foram relacionadas com a questão política. Quando falamos de Daniel, já falamos isso em outro contexto, né? Quando falamos de Esther, quando falamos de José, eles de alguma maneira estiveram envolvidos num contexto político, né? Então nós não podemos dizer que a política em si é algo ruim, é algo negativo. Não estamos aqui para dizer isso. Agora, nós somos apartidários, porque nós não temos uma preferência por partido A, partido B, partido C, não. Nós vamos pelo caminho bíblico, da orientação bíblica, e a mensagem que nós pregamos é para todos, não é só para um partido. A própria palavra partido já diz que é uma parte, não é isso? Então, a mensagem é para todos. E aí é onde nós temos que ter muito claro isso. E o obreiro da igreja, o servidor da igreja, ele precisa ter claro que a missão dele também é para todos. E aí é onde a gente não entra em questões de partidos, preferência por A ou B. Ok? Esse é um cuidado que a gente deve ter. É importante aí destacar, dentro do que o senhor falou, pastor, é que no caso do membro, ele tem o direito de se candidatar a um cargo, né? Só que ele tem que deixar as suas funções na própria congregação local. Agora, no caso do pastor, do funcionário, eles têm que abandonar o trabalho, eles têm que pedir uma saída do trabalho regular que eles têm para poder se candidatar. No caso de se candidatar a um cargo eletivo, né, um cargo eletivo. Ô Felipe, eu vou dar o exemplo aqui, vou citar o meu nome aqui nesse caso como exemplo, né? Eu trabalho para a igreja já há 32 anos como pastor e eu quero me candidatar aí para ser um deputado estadual, que seja um vereador aí de um município, alguma coisa assim. Se eu quero fazer isso, eu preciso abrir mão do meu ministério, eu preciso pegar a minha credencial pastoral e eu preciso entregar a minha credencial aonde eu trabalho. No meu caso, hoje, na divisão sul-americana, se eu quero me candidatar a alguma função aí política, eu preciso, então, entregar minha credencial, abrindo mão da minha função ministerial e me dedicar exclusivamente agora para outra atividade. Eu não posso, né? E aqui é uma orientação para os pastores, para servidores da igreja, se alguém busca alguma função política, que ele busque a sua associação, a missão aonde ele trabalha e diga, olha, eu agora vou me afastar da minha função, porque eu não posso, sendo obreiro, sendo servidor da igreja, ao mesmo tempo trabalhar em alguma outra área. E não só na função política, viu, Felipe? Seria interessante dizer, nós, como pastores, assinamos um documento chamado conflito de interesses. Se eu quero fazer qualquer outra coisa, eu preciso abrir mão da minha função ministerial para poder desempenhar qualquer outro papel. Sim, isso vale para os funcionários que têm uma dedicação integral também, num outro regime, que é o caso dos obreiros também. Agora, pastor, isso em relação à candidatura, mas quando a gente fala de... A pessoa pode dizer assim, mas eu não vou me candidatar, eu só quero divulgar a preferência do meu candidato, eu quero colocar no Twitter, eu sou funcionário, eu quero twittar, eu quero colocar no Facebook, no Instagram, eu quero gravar um vídeo, mandar pelo WhatsApp para todo mundo, eu quero fazer uma reunião no ambiente da igreja, eu quero usar um espaço de uma programação da igreja para divulgar um candidato de minha preferência. Como é que funciona isso para o obreiro, para o funcionário, para o pastor? Bem, você agora foi bem específico, né? Você falou especificamente para o pastor, para o obreiro, para o servidor da igreja. Você não comentou nesse momento agora a questão do membro, né? A gente não tem como policiar, como acompanhar
tudo aquilo que o membro da igreja faz. E, às vezes, o membro da igreja local toma uma decisão lá e parece que foi o pastor que disse ou algum outro servidor. Então, fica claro aqui que nós não entramos muito, sugerimos que os membros não entrem nessas questões, mas para o obreiro, nós declaramos que o pastor, o obreiro, o servidor não deve se envolver nessas questões. Primeiro porque, quando eu estou aqui falando nesse momento, eu não falo só em nome do Luiz Mário de Souza, né? Souza Pinto. Eu estou aqui também representando a igreja. E muitas vezes uma pessoa, né, ligada à igreja faz um comentário aqui e ali, alguns já dizem assim, igreja adventista defende tal partido ou tal ideia. Então nós não podemos falar aqui em nome, eu não posso falar, dar as minhas opiniões aqui no aspecto político como se estivesse falando pela igreja. A igreja não me dá essa autoridade. É por isso que a divisão sul-americana tem um departamento, que é o departamento de comunicação, que quando tem que se pronunciar a respeito do tema da política nesse contexto aqui, o departamento então vai estabelecer, escrever um documento, a colocar isso nas mídias, nos meios de comunicação, dando a informação, o parecer da igreja. Então, esse é um cuidado muito interessante, muito importante, não é isso, Felipe? Exatamente, pastor. Agora, para avançarmos aí, de maneira geral, a gente está chegando aqui para o nosso final e as pessoas têm acesso, eu quero destacar aqui, as pessoas têm acesso a uma página que nós produzimos, elaboramos, com todas as informações relacionadas, as principais informações relacionadas à maneira como a igreja lida com questões político-partidárias, e inclusive com o documento. Está tudo em adv.st/política. adv.st/política. Bem simples, você vai encontrar o documento, os adventistas e a política, vai encontrar informações sobre outros aspectos relacionados a isso, vai encontrar entrevistas em vídeo, vai encontrar também perguntas e respostas mais comuns a respeito do tema. Pastor, eu quero finalizar, e por isso que eu reforço, só antes de fazer a última pergunta, digo o seguinte, as pessoas devem ler, é muito importante que as pessoas leiam, que você que está nos assistindo, leia o documento. Não apenas suponha o que está escrito. Leia e reflita a respeito disso. E aí, justamente, a pergunta é nesse sentido, pastor. Como é que as congregações locais poderiam utilizar de uma forma mais eficiente esse conteúdo, tanto da página, que tem o material, o documento dos Adventistas e a política junto, quanto o documento em si? Veja, Felipe, é muito importante o que você está falando, porque o nosso diálogo aqui é um diálogo de 20 minutos, é algo muito superficial, né? Não estamos aqui entrando num aprofundamento do tema. Então, é por isso que você, querido irmão, você, amigo, que tem simpatia pela Igreja Adventista, esse documento está à disposição, você vai ter o link aí para você buscar. Ele tem vários capítulos, né? São 5 páginas de informações a respeito do tema da política e a relação com a igreja. Agora, por último, né, nós estamos lançando, a CPB está lançando esse livro, né, O que você precisa saber dentro do tema da política, né? E aqui você tem esse material escrito pelo redator-chefe da Casa Publicadora Brasileira, o pastor Marcos de Benedicto. Então, Felipe, a igreja tem colocado à disposição informações, e eu repito aqui a palavra diretriz, direcionamento, orientação dentro dos temas. Nós estamos vivendo numa verdadeira polarização política nos dias atuais, né? Partido A, partido B, para lá e para cá. A igreja tem uma orientação. E o meu conselho é que você busque essa orientação. Não vá somente pela sua intuição. Nós podemos, às vezes, até expor à igreja algumas situações complexas, quando, na verdade, nós temos tanta clareza sobre isso e é bom que a gente tenha esses cuidados. Não é isso, Felipe? É verdade, pastor. Acho que esclarecimentos dados aqui. E as pessoas têm toda a possibilidade agora de ver em detalhes esse material, adv.st/política. Vocês vão, inclusive, encontrar o link para o livro que foi mencionado pelo pastor Luiz Mário, do pastor Marcos de Benedicto,
entre outras informações. Informe-se, leia os materiais, reflita sobre isso e então julgue, faça o seu juízo, faça a sua avaliação, sua interpretação. Pastor Luiz Mário de Souza Pinto, então, vice-presidente da Igreja Adventista na América do Sul, um dos vice-presidentes, diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Muito obrigado por conversar com a gente aqui na série Perspectivas a respeito desse assunto atual, importante e até sensível, de certa maneira também, né? Ô Felipe, eu gostaria de deixar aqui uma última palavra nessa entrevista. O negócio da igreja, né? Qual é o nosso negócio? Alguns, às vezes, esperam que nós nos posicionemos politicamente e cobram isso da gente. Eu queria dizer para você, querido irmão, querido amigo, o nosso negócio é a pregação do Evangelho. Nós não podemos confundir o nosso verdadeiro papel nessa terra, nesse mundo. O nosso papel é muito mais amplo do que a política. O nosso papel é apresentar uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança para esse mundo que caminha a passos largos para o caos. E nós temos uma mensagem de esperança, que é a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando nós não entramos nessas questões de partidarismo, de política, é porque nós temos que ter claro qual é a nossa missão nessa terra. E eu desafio você a que possa entrar nesse propósito de ser um instrumento de Deus para levar esperança para as pessoas, que falemos mais do reino de Deus, que propaguemos mais a esperança para aqueles que não têm. Forte abraço e obrigado, Felipe, por esse momento. Deus abençoe cada amigo que nos acompanha nessa hora aí. Obrigado, pastor Luiz Mário. Nós ficamos por aqui. Lembrando que você tem o seu direito de expressar e de participar da atividade política, como nós já explicamos aqui e na outra gravação anterior, com o pastor Marcos Benedito, e agora enfatizando sempre que nós estamos focados na missão de pregar o evangelho de diferentes maneiras. A série Perspectivas fica por aqui, essa entrevista da série Perspectivas fica por aqui, nós nos encontraremos em qualquer momento, em outra oportunidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.